Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para a continuidade do nosso estudo dirigido do livro Equilíbrio e Recompensa, de Lourenço Prada. É uma alegria muito grande ter você aqui nessa jornada hoje para o estudo do capítulo 18. Nossa, quanta coisa, né? Foram tantas coisas que a gente aprendeu até aqui, mas ainda tem mais, porque esse estudo promete. Você já se inscreveu no nosso canal? Se inscreva no canal, marque os sininhos para ser notificado quando tiver aí um vídeo novo e também me siga lá no Instagram. No Instagram tem um monte de conteúdo lá para te ajudar a lidar com as emoções, a entender um pouco mais sobre a espiritualidade. De vez em quando eu estou fazendo live com mais informações, você vai gostar de me seguir. Vai lá, que é tudo de graça, tá lá. Vai aproveitar ao máximo e é uma forma da gente estar mais próximo, né? Então, vamos ao nosso estudo agora? Vamos lá. O tema de hoje é descoberta e realização da vida ideal. Gente, esse tema é fantástico, vocês vão amar. Prepara aí seu caderno e sua caneta e vamos seguir em frente aqui no nosso estudo. Ele começa assim, né? Uma frase aqui de inspiração desse nosso capítulo, e ele fala assim: todos os fatores do vosso destino correspondem à vossa vida, e todo elemento de vossa vida é governado, dirigido e modificado pelo seu pensamento. Então vamos entender um pouquinho do que tudo isso aqui significa? Para descobrir e realizar o seu ideal, deves ter duas faculdades desenvolvidas. Vamos descobrir quais são? A primeira é uma faculdade profética. E ele explica: essa faculdade profética é aquela que lhe permite ver os antecedentes das coisas, penetrar dentro e acima delas, discernindo leis básicas, os princípios fundamentais e as possibilidades ilimitadas que existem por toda parte. É a visão do ideal. Então, essa visão profética é a visão do ideal. É quando você vê o seu grande ideal, o seu grande objetivo, mas você vê tudo que está envolvendo esse objetivo. Todas as possibilidades possíveis que a gente consegue enxergar, a gente precisa ter isso muito claro. Então, isso é clareza, né, gente? Essa visão profética é uma clareza, é ver além do alcance, realmente, ver além do que apenas os nossos olhos físicos são capazes de ver. A gente meio que é intuído aí nesse processo do ideal, mas quanto mais claro, parece quanto mais claro o objetivo, quanto mais claro esse ideal, é mais fácil viver nessa realidade. É como se você tivesse uma realidade 3D, sabe? Você monta ali o seu cenário, você está vivendo o seu ideal, e nessa realidade 3D você vai enxergando ali todas as possibilidades que aquele seu ideal, que o viver aquele ideal tem a ver com você. Então, olha que interessante. É a visão do ideal, o qual não é apenas um simples toque mental, mas a descoberta de alguma coisa superior e maior do que aquilo que realizais atualmente, a qual poderá fazer no presente se quiser. Então você, ao enxergar isso com clareza, é como se você tivesse, de alguma forma também, aceitando aquilo como possível para você. Eu já vivenciei isso, né? Então isso é algo, se você tiver aí, porque eu queria tanto fazer tal coisa, e se você consegue se imaginar fazendo, quanto mais você se imagina fazendo, parece que mais fácil aquilo fica. Então quando você vai pegar aquilo para fazer, parece que você já sabia, mas é porque você desenvolveu essa visão. Ela se desenvolverá pelo uso construtivo da imaginação, o emprego constante da penetração interior e a prática de procurar as maiores possibilidades em tudo. Então, quando você imagina o seu ideal, o seu objetivo, e você se vê fazendo aquela coisa, tá? Você se imagina vivendo aquilo ali, você está empregando de forma construtiva a capacidade da sua imaginação. Ali, algumas coisas, alguns detalhes vão começar a surgir. Se você observar, os grandes inventores do passado, eles tinham uma coisa de levar em uso essa questão da imaginação. Então eles viam as invenções deles, né? Eles começavam a imaginar soluções, possibilidades, às vezes até sonhavam com essas soluções, porque a própria mente cósmica, né, vinha e trazia para ele aquele ponto que faltava, aquela resposta que faltava. Mas por quê? Porque primeiro eles usaram a imaginação nesse processo, e é uma coisa que a gente deve utilizar.
É tão fácil pra gente, pra grande maioria, né? Imaginar coisas terríveis. Por que a gente não aprende ou não se acostuma ou não pratica a questão de imaginar coisas maravilhosas para a nossa vida, para os nossos filhos, para a nossa família, para a humanidade? Já parou para pensar nisso, né? Por que a gente vai sempre para o outro lado? Por que não imaginar as coisas maravilhosas? Você tem algo na sua vida a ser resolvido? Para, respira, medita, faz os exercícios dele e imagina a sua vida com isso resolvido. Imagina isso resolvido. E aí começa a pensar nas melhores possibilidades que podem surgir quando essa situação que você está vivendo já estiver resolvida. Isso é empregar construtivamente a sua imaginação. Experimenta. Atenção. Ele dá aqui uma atenção, pede uma atenção aqui pra gente. Não é suficiente descobrir a grandeza e o ideal, pois ele deverá ser realizado e não apenas imaginado e sonhado. Então, o que isso quer dizer? Ok, você vai imaginar o seu ideal, você vai imaginar isso acontecendo, você vai imaginar tudo sendo resolvido, porém, você deve, no plano físico, começar a agir para tornar isso real. Não adianta eu dizer que eu quero conhecer o mundo, viajar e conhecer o mundo, se eu não vou nem tirar o passaporte, por exemplo. Não faz sentido, entende? Eu não estou nem estudando a língua porque eu quero passar um tempo naquele país, mas eu não estou nem estudando a língua, entendendo os costumes, a cultura. Não faz sentido isso. Então ele diz assim, não adianta você ter um ideal, um objetivo, se você não está se trabalhando no físico para também dar vida a ele. Você precisa dar esse recurso, que é como se, sabe aquela frase, ajuda-te e o céu te ajudará. Você faz ali o trabalho construtivo da imaginação, mas você também começa a se dedicar fisicamente, a se preparar para aquilo. Isso faz todo sentido. Então ele chama a atenção da gente para isso, nesse primeiro item aqui dessa faculdade profética, né? Usando o recurso da imaginação criativa. A segunda faculdade que ele pede que a gente deve desenvolver é a faculdade científica, pela qual dará realidade ao ideal e o desenvolverá pelo pensar científico e aplicação prática de todo o princípio e lei descoberta. Deixa eu explicar o que é esse pensamento científico. Não é o científico como a gente entende, quer dizer, não exatamente como a gente entende a ciência. A gente fala que científico é quando você pega uma teoria e você a experimenta, você a aplica. E se você aplicar aquela teoria e acontecer as coisas de acordo com o que a teoria diz, então a gente pode dizer que é algo científico. Como que isso é reforçado cientificamente? Quando várias pessoas, vários outros pesquisadores utilizam aquela teoria, aplicam aquela teoria e tem o mesmo resultado. Então, isso a gente pode dizer que é científico, ok? Porque todos têm o mesmo resultado quando fazem aquilo ali. Lei da gravidade é científico, né? É científico porque todo planeta aqui, todas as coisas, se você soltar, puf, vai cair, né? Se não tiver nenhuma força ali, se você não estiver dentro de algum equipamento que suspenda a gravidade, ok. Mas no natural, quando você joga as coisas, elas vão cair. Se você se atirar de cima de um prédio, você vai cair. Isso é o natural, ok? Então, todos estão submetidos à lei da gravidade. Ela é uma lei, ela é científica. Só que existe a ciência do espírito. E é essa ciência, esse pensamento científico, que é o quê? É aquele pensamento que conhece a teoria espiritual, que conhece o princípio espiritual, que utiliza de suas leis e tem os mesmos resultados. E que todas as pessoas que se utilizarem daquela lei terão os mesmos resultados. Ok? Então, quando ele se refere a essa faculdade científica, é disso que a gente está falando. É essa faculdade que conhece os princípios, aplica e tem os resultados. Tá? Isso aqui você precisa entender, que às vezes a gente fala na metafísica, né? A ciência do espírito, a ciência do Cristo, a ciência cristã. Quando a gente fala disso, a gente está falando de que o Cristo veio apresentar essa ciência espiritual, a qual todos nós estamos submetidos, mesmo que a gente ainda não conheça os princípios, nós estamos submetidos a essa lei do Espírito.
E a gente precisa conhecer, né? Nós precisamos conhecer. Então, preste atenção nisso aqui. Por isso que ele diz aqui, ó, ao desenvolver a faculdade científica pela qual dará realidade ao ideal e a desenvolverá pelo pensar científico e a aplicação prática de todo o princípio e lei descoberta. Ou seja, você vai viver, pensar de forma científica, mas nessa visão da ciência do espírito, nessa ciência espiritual. E aí ele continua aqui. Para tornar-lhes real o seu ideal, deves, primeiro, remover da sua consciência o abismo que parece existir entre os resultados atuais e as maiores possibilidades. O que isso quer dizer, né? Às vezes a gente tem um grande ideal e o fato da gente observar o que a gente está vivendo agora, parece que existe um grande abismo, ele usa essa expressão, né? Abismo entre o real e o ideal. O real vivencial agora e o ideal que a gente quer estabelecer. Então ele diz que a gente precisa eliminar esse abismo. Não existe nada que realmente separe o seu resultado de acontecer. E ele dá uma dica aqui. A dica é: recuse-se a pensar nesse abismo. Pare de pensar de que precisa de um lapso de tempo. Um dia, quem sabe? Se Deus me desse, se eu pudesse. Isso é abismo, tá? Então aqui, ó, recuse-se a pensar nesse abismo, porque pensar nele é impressionar a mente com a ideia de que o maior está fora do vosso alcance. O seu ideal é o que há de melhor para você. E isso não está fora do seu alcance. Isso não vai acontecer algum tempo. Ou se um dia, não. Você precisa entender que é seu ideal. E que ele está presente. Então ele fala assim, porque senão você acaba impressionando. É aquela história que a gente já falou em outros vídeos, né? Se você se projetar para daqui a 5 anos, no ano que vem mais 5 anos, mais 5 anos, e você nunca vai estar vivendo o seu ideal e a sua projeção no presente. Então preste atenção, essa impressão impedirá a sua mente de alcançar o maior, produzindo estados de desespero, os quais não só enfraquecerão sua mente, mas também o farão influenciar-se pelo seu ambiente. Então, olha que interessante, né? Você não se permitir que a impressão dessa sensação de que as coisas não podem não acontecer, de que as coisas estão longe de acontecer, que entre o seu ideal e o que você está vivendo agora existe esse abismo, quer dizer, se você acreditar que existe esse lapso, isso vai impedindo, você vai desperdiçando sua energia, né? E é o que você precisa vencer. Então, as causas criadoras do seu destino acompanham o seu pensamento à proporção que ele passa. Por isso, para melhorar seu destino, seus pensamentos deverão ser dirigidos para frente e para cima, seguindo firmemente o ideal que tiverdes. Então, ele diz assim, cuidado com esses pensamentos que passam, porque a sua realidade ela vai sendo criada, as causas criadoras elas vão sendo criadas de acordo com o que você pensa. E aqui a gente tem que ter uma atenção muito grande, porque o que são esses pensamentos que passam? São pensamentos que nos distraem do nosso ideal, que nos distraem da nossa meta, do nosso objetivo de vida. E é aqui que você deve prestar atenção. Não deixe que isso interfira na sua vivência em direção ao ideal. Então a gente tem que estar sempre pensando para frente e para o alto, sempre em direção ao nosso ideal. Isso é que é o grande X da questão que ele está apresentando aqui. Então, para desviar a sua mente do abismo aparente que existe entre os resultados atuais e as maiores possibilidades, dirija toda a sua atenção não só para os ideais, mas também para si mesmo. A visão de si mesmo, você tendo uma visão clara de si mesmo, sabendo quem você é, o que você veio fazer aqui, vivendo o seu ideal, vivendo o seu grande objetivo, sem que nenhum pensamento exterior venha, interfira e impressione a sua mente, atrapalhando o teu processo criativo. Então isso ajusta o seu eu ideal ao ideal pretendido e um aperfeiçoamento constante alinhará o seu eu real e o seu eu ideal. Então, à medida que você se aprimora, que você rompe com essa distração, para de observar qualquer situação que o deixe separado do que você está idealizando para você, você vai se aprimorando, todo o teu sistema vai contribuindo e aprimorando
a si mesmo, né? A você mesmo. A lei começará a realizar o ideal em sua vida quando o seu eu pessoal começar a desenvolver-se à semelhança do seu ideal. Então, isso aqui, gente, é muito importante. Você não pode dizer que você quer ser alguma coisa se você não está fazendo nada para ser. E você precisa trabalhar isso. Você precisa se dedicar a desenvolver dia a dia o que você está se propondo a ser e a desenvolver. Isso é de extrema importância. O ideal não poderá descer para você. Porém, você poderá se elevar a ele, pois ele é o verdadeiro modo de se mover. É como se o ideal, gente, fosse aquele objetivo, aquela meta. Não é ele que vem e você se veste com aquela roupa, né? É você que vai até lá para se vestir dele. Então, o que é você ir até ele? É você diminuir as suas distrações, é você conseguir conter as suas energias, né? Não desperdiçar as energias, é você se dedicar ao aprimoramento pessoal para que você se alinhe a esse ideal. Então, tudo isso vai contando na sua vida. O ideal de si é você mesmo. Você é o lado ideal de si mesmo. E o seu lado atual ou exterior é a expressão parcial do eu. A expressão parcial do eu ideal verdadeiro. O que ele quer dizer com isso? O que você é hoje é só uma parcela mínima do que é o seu eu ideal. O que está expresso agora para que o mundo veja é apenas uma parcela mínima do seu eu ideal. Então, se eu quero expressar esse eu ideal, eu tenho que trabalhar para colocá-lo para fora, né? Para conseguir fazer com que ele se expresse. Ao perceber que você é o ideal completo, mesmo que ainda expresso parcialmente, irá compreender que já está na posse de possibilidades ilimitadas. Ou seja, quando você reconhece o seu eu ideal, que ele já está presente em você, você já assume, né, todas as possibilidades dele para sua vida. Não há separação, não há dificuldade, não há nenhum tipo de bloqueio. Isso imprimirá em sua mente o ideal de modo que suas maiores possibilidades e seus pensamentos não só serão ideais, mas também conterão o poder de expressar as maiores possibilidades. Ou seja, quanto mais alinhado você estiver ao seu eu real, por exemplo, o que você vê de você é uma parcela pequena do seu eu real, o seu eu ideal, né? Ideal, aquilo que você quer alcançar. Você quer que o espírito se expresse plenamente na matéria. Vamos simplificar assim. Então, o que você está expressando agora é uma parcela mínima desse ser espiritual que você realmente é. Quando eu tenho uma visão de mim mesmo, quando eu reconheço a minha identidade espiritual, eu estou me alinhando ao meu eu real. Eu estou dando recursos e espaço para que ele comece o processo de se expressar com mais intensidade. O que o meu lado mais físico, consciente, né? Aqui ele deve fazer. Ele deve se direcionar para facilitar ainda mais esse processo. Esse é o desenvolvimento que a gente deve fazer. Esse poder será expresso em seu eu pessoal, fazendo-o maior e mais perfeito pela constante realização do ideal. O segredo para atingir o seu ideal está em se mover sempre para frente em vossa própria vida. Seja sempre você mesmo e alcançará tanto poder como a capacidade de obter o que tiver em vista. Quanto mais voltado para essa autenticidade, né, do espírito, quanto mais voltado para essa autenticidade do espírito em você, mais resultados você vai obter. Não haverá tempo de espera, nem tereis de tornar-vos absolutamente perfeito para realizar o ideal, desde o momento que começardes a desenvolver seu eu pessoal à semelhança do eu ideal. Então entende que ele fala do eu ideal e do eu da personalidade, que é isso que a gente está falando. Quanto mais você busca esse eu ideal, que é o seu eu real e espiritual, mais a sua personalidade vai se alinhando a isso, abrindo mais espaço para essa expressão com mais clareza. Então, quanto mais isso acontecer, mais você vai enxergar as possibilidades reais na sua vida. Enquanto você ficar apenas no campo da superfície do teu ser, trabalhando apenas a sua personalidade, ignorando completamente o seu eu real, mais você vai estar em estado de sofrimento com dificuldades para se desenvolver como deveria. Então, em resumo, é isso que ele está querendo dizer. Alinhe a tua personalidade ao teu eu real
e deixe que o eu real assuma a sua personalidade. Deixe que o eu real se expresse através da sua personalidade. Personalidade, personar, sonar por, soar por. Então deixe o eu real, o eu ideal, soar através de você. É essa a essência, né, dessa mensagem que ele está entregando aqui pra gente hoje. Então aqui a gente encerra nosso estudo de hoje. Eu agradeço imensamente por você estar aqui. Curta aqui esse vídeo, se inscreva no canal se não tiver inscrito ainda, ative o sininho para ser notificado com os novos vídeos, compartilhe com alguém que precise desse estudo e a gente se vê por aqui. O nosso mapa mental daqui da aula vai estar no meu grupo do Telegram, vou deixar o link aqui na descrição. Seu comentário também é muito importante. Gratidão e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.